Boa tarde. Quantas vezes já deu por si a pensar onde tinha a cabeça? Afinal, porque comprei isto? E quando vai ao armário e encontra uma roupa que comprou nos saldos de há 2 ou 3 anos e afinal não gosta assim tanto e nunca usou essa peça de roupa? Ou, ao mexer numa gaveta desarrumada, encontra aquilo que procurava há tanto tempo? Talvez sejam sinais de que anda a comprar muito e mal. Fazer compras inteligentes, consumir de forma consciente e viver com menos são meus convidados, neste caso, minhas convidadas, a Manuela Nunes, consultora em organização e cofundadora da Associação Portuguesa de Organizadores Profissionais, Paula Margarido, que é arquiteta e especialista em Feng Shui, e Zínia Matos, psicóloga. Às três, bem-vindas à Sociedade Civil, na prática 2 regressos e uma estreia, por isso, se me permitem, vamos começar pela estreia. Não sei se já viu outros programas, mas nós aqui somos muito curiosos. Gostamos sempre de saber mais do que aquilo que nós apresentamos aqui no início do programa sobre as nossas convidadas. Por isso, vai ter que nos contar aquilo que achar que nós merecemos e podemos saber sobre si. Portanto, sou a Manuela, sou arquiteta também, sou personal organizer. Já percebi que se conheciam ou não? Percebemos que eu ouvi andámos na aqui mesma enquanto antes de faculdade. começarmos o programa, comecei a Estudámos perceber na que vocês já mesma estavam... faculdade, não sei se nos cruzámos, mas em termos profissionais não nos conhecemos. Até hoje. Até o momento. Até hoje. Hoje será Agora já nos novo conhecemos começo. e será uma mais-valia. Exato. Mas interrompi assim, Manuela. Diga. Portanto, É de onde? Aqui de Lisboa? Vivo na parede, portanto... Nasceu cá? Nasci em Aqui na Moçambique. Grande Lisboa? Estou Aonde? na Beira. E voltou lá? Vivi lá, já lá voltei, vivi lá até aos 8, 9 anos. Guarda memórias dessa altura? Com 8, 9 anos trouxe memórias? Sim, muitas. E já O lá... que é que se recordava assim com mais Do saudade? cheiro. Do cheiro? O cheiro de quê? Da terra? Da terra, o cheiro do país em si, o andarmos descalças, o andar à vontade. Tenho muito boas recordações. Portanto, foi lá à procura dessas recordações. Fui E lá. encontrou-as? Porque normalmente quando voltamos vamos à procura daquilo que deixámos. E quando chegamos, ou quando chegamos, Fez-me ter nem mais sempre as saudades coisas são ainda. iguais. Fez-me não é? ter mais saudades ainda. Apesar de não ter ido à Beira, estive só no Maputo. Estive à beira da beira. Estive à Beira. Próximo. Fez-me ter Não mais muito, mas- saudades. Depois, entretanto, vivi, não em Moçambique, vivi em Angola há algum tempo. Aonde? Talatona, perto de Luanda. Estive lá a trabalhar e... Ia muito ao Mossulo. Mossul sempre, É um saltinho. Cabo Ledo. Um saltinho, Cabo Ledo, Cabo Ledo, Mossul. E tive a sorte... Calandula? Não, tive a sorte... Para quem não sabe, Calandula são as segundas maiores quedas da Sim, África. não cheguei da a ir lá, África, não né? cheguei lá, mas tive a sorte de poder conhecer um bocadinho de Angola, porque na empresa que eu estava... Foi ao Lubito? Fui, sim. Fui ao Lubito, fui ao Fui ao deserto, Términos? fui Aquele a hotel mesmo sobre a Tondramala, praia? fui a vários sítios, porque tive Já a conheceu bem sorte de Angola? trabalhar numa empresa que tinha que ir a várias zonas em trabalho. Isso foi em que altura? 2013, 14. Já depois da guerra ter terminado. Sim, não, foi agora relativamente recente. Depois regressei a Portugal e retomei esta atividade de organização, porque sempre foi uma coisa que para mim faz sentido e quem me conhece sabe que tem tudo a ver comigo e concilio a organização com a arquitetura e também com a higiene e segurança, porque penso que são 3 áreas que estão ligadas e uma sem a outra não faz muito sentido. Estava ainda agora aqui a comentar com a... Sim, porque vocês começaram o programa antes de eu me Com a Paula, sim. Já tinham começado o programa antes de eu chegar aqui ao estúdio mesmo. Estava a comentar com a Paula que desde que sou personal organizer, portanto consultora em organização, que os meus projetos de arquitetura melhoraram significativamente nas áreas, em termos de organização, em termos de cuidado com alguns espaços que eu anteriormente não me preocupava muito e agora para mim são primordiais. Portanto, tudo o que tem a ver com a organização, um bom projeto de arquitetura tem que ter uma boa componente de organização, porque se eu não criar digamos, estes espaços na casa do cliente, como é que o cliente depois vai ter o seu dia-a-dia mais funcional? Onde é que ele vai guardar determinadas coisas, nomeadamente em apartamentos pequenos? Um problema que eu normalmente vejo é a máquina de lavar muitas vezes não tem sítio, a tábua de engomar, a simples vassoura, esfregona, muitas vezes não temos um armário onde possa ser colocada. Portanto, eu hoje em dia já tenho mais essa preocupação. E essa noção. E a Paula? Agora chegou a vez do interrogatório. Exato. O que é que vamos saber da Paula? Agora temos um novo livro,
Um novo livro. Há 2 anos estive cá com o Destralhe a Sua Casa. Portanto, já destralhei muitas casas. Era o programa sobre destralhar. Exatamente. Já passaram 2 anos. 2 anos, é verdade. E já vai na 3ª edição, portanto é sinal Mas que antes de chegarmos portugueses... aos livros, onde é que chegamos no seu passado? No meu passado. De onde portanto, nasci em Lisboa, vivo em Cascais, fiz Nada o e curso de criada arquitetura. na Grande Lisboa. Sim. Estudei arquitetura, portanto há 25 anos que trabalho em arquitetura. E foi só a partir de 2008 que comecei... E a arquitetura porquê? Também para organizar o espaço, Sim. Desenhá-lo, organizá-lo? Muito na parte do pormenor. Eu fiz sempre no gabinete onde trabalhei, nós fazíamos muito casas, moradias, portanto, muito área residencial. Falar no gabinete, não tem problema, aqui não temos... Se tiver que falar nele, fala à vontade. Tudo bem, em Cascais, portanto, aliás, eu fiz primeiro o estágio, ainda estava, por isso é que não acabei no mesmo ano, porque eu já estava a trabalhar e a acabar o curso, portanto, que é muito comum nos estudantes de arquitetura, comum e muito bom, porque assim já ficamos... Uns jornalistas também, mas era quando havia emprego. Sim. Agora não há, agora é diferente. Mas há 25 anos era possível e tive a possibilidade e a sorte de estagiar, não como desenhadora, que a maior parte dos meus colegas de Lisboa iam estagiar, eram desenhadores, e eu já estava com a mão na massa, ou seja, a fazer projetos, a ir a obras, no ateliê realmente onde aprendi muito. E depois passei por mais 2 ateliês, portanto não tenho grande histórico de andar a saltitar, portanto fiz o meu percurso em ateliês de arquitetura, muito na área residencial, tanto apartamentos como moradias, e fazia muitos desenhos de pormenor, o que é que são e projetos de execução. O que é isso? É o desenho de estantes, desenho de roupeiros, de closets, de lareiras, de cozinhas. Portanto, todo esse know-how vem desta experiência deste ateliê. E às vezes eu encontro desenhos agora feitos por colegas assim, este colega não cozinha, porque vemos a cozinha assim, o fogão deixou do outro pouco lado, espaço para a banca, não deixou o espaço para pôr a tábua de passar a ferro, exatamente. E onde é que fica o balde do lixo? Este não cozinha, não sabe cozinhar. Encontro assim... É preciso ter vida também para depois poder organizar o espaço. Exatamente. Não é? E uma das coisas que sempre procurei nos projetos era a criação de bons armários, boas estantes para as pessoas guardarem e esconderem. Portanto, para ter portas ou vitrinos e haver sempre essa preocupação da organização e a casa estar funcional. Nomeadamente as cozinhas, as casas de banho e as zonas de estar e as zonas de dormir. Portanto, houve sempre esse cuidado. O Feng Shui surgiu depois, mais tarde, antes da crise, curiosamente, portanto, em 2008 já estava a estudar Feng Shui, porque achei sempre que era uma mais-valia para a arquitetura e perceber porque é que esta arte milenar ainda hoje... Onde é que devemos pôr a cama? Onde é que devemos pôr o espelho? São coisas básicas, não. Também já lá vamos. Mas que fazem a diferença, isso é que é giro, fazem a diferença e nós sentimos o que é uma casa normal, ou decorada normalmente, e uma casa em que o Feng Shui foi pensado. Há essas diferenças. E no livro, no novo livro, explico o que é uma casa saudável, ponto 1, que é muito importante, hoje em dia cada vez mais. O que é uma casa minimalista? Será que conseguimos ter só o essencial? Será que conseguimos fazer esse desapego das coisas supérfluas e viver só com o essencial? É um desafio. Cada vez mais as pessoas... Voltamos ao destralhar. E voltamos ao destralhar e perceber o que é importante para mim ou para a minha família, o que é importante ter na casa. A casa holística, portanto, perceber o que é que nós podemos acrescentar na nossa casa, desde os cristais, que é um tema que eu gosto muito, desde as plantas purificadoras, desde a luz, e a casa com Feng Shui. Assim, o que é que vamos lá simplificar o Feng Shui? Por vezes há muita confusão em conversas. Eu não me entendo. Porquê? Porque existem vários métodos de Feng Shui. Daqui a pouco vou mostrar o livro e vai explicar-nos muito bem o que é e de que forma é que nós o podemos aplicar nas nossas casas. Zínia, e da Zínia, o que é que podemos recuperar daquilo que já nos contou, mas que certamente as pessoas já não recordarão? Ora, sou psicóloga, sou também de Lisboa, vivo também em Cascais.
Trabalho essencialmente em consultório, embora já tenha trabalhado também em outros sítios, Abrantes, por exemplo, uma zona interessantíssima, onde também fizemos recuperação de espaços e organização, também foi engraçado. E é muito curioso, quando me convidaram, de pensar que eu já cá tive pelo destralhar, não é? Portanto, os acumuladores, o outro oposto, e realmente esta questão da harmonia, não é, necessária. Confesso que eu fiz na altura e selecionámos Sim. esse tema para ajudar um familiar, mas eu acho que o familiar não viu o programa com atenção. Eu acho que vou ter que lhe mostrar Pronto, mais vezes é o um programa podcast, se calhar, tem que ser. para aprender a destralhar melhor. Mas essencialmente também é muito curioso, porque ao ouvir aqui a Manuela e a Paula, vem muito ao encontro do que é a escolha, não é? Do que é isto de escolher e do que e o que é bom para mim e o que é que não é, e como é que eu posso organizar, mas essencialmente tem a ver com escolha. Que isso aparece também em consultório, não é? Temos dificuldade na escolha. Então, poderemos ter. Podemos fazer uma escolha que não seja integral, não é? Não seja total, seja apenas parcial. Assim, como é que tu estás? Mais ou menos. Como é que vais andando? Assim. Sim. Então, o que é que tu pedes? Escolhe tu. Não é? Portanto, temos dificuldade também em nos encontrarmos e em decidirmos, não é? Sim. E depois isso vai ter impacto na nossa vida, não é? E cria conflito. E as mulheres são melhores do que os homens no espaço? No espaço, A depende. organizar o espaço. Depende. É mais visível serem as mulheres mais organizadas, mas há homens muito organizados. Isto inverteu-se. Antigamente o homem era mais desorganizado e a mulher era muito organizada. Agora já há temos que mulheres pensar muito desorganizadas e homens mais organizados. E temos que pensar que as famílias são matriarcas, não é? Portanto, as mães Ainda andam são? sempre. Ainda são muito matriarcas? Ainda são. A mulher ainda cabe muito o papel de organizar a casa? As mulheres gostam de controlar. Como assim? Gostam de Essa estar parte ali a interessa-me. tentar Essa parte interessa. Tentam controlar no sentido de organizar, não é? Está sempre subjacente o sentido de organizar, ver se está tudo dentro do limite que acham que é o aceitável, que não estar muito desarrumado pode chegar alguém, ver lá se a roupa está em condições, não é? Se está bem dobrada, porque depois fica com pregas e depois como é que fazemos? Pronto, esse tipo de coisas. E vocês têm as coisas todas muito bem organizadinhas e se alguém chega lá e troca as voltas, vocês reclamam? Não dou hipótese. Não? A democracia tem limites. Não consigo, no dia-a-dia, não consigo estar num ambiente desorganizado. Assim, não é toque, mas para mim é importante... Chega a uma parede e arranja o quadro. Se eu estiver... Sim, dou comigo a fazer isso. Se o quadro estiver inclinado... Eu, por vezes, tenho algumas insónias, acordo e levanto-me, vou endireitar os cabides, porque para que estar a tentar dormir? Não consigo, vou fazer alguma coisa útil e organizo. Agora, é assim, a minha casa não é em casa de ferreiro, espeto de pau, mas a minha casa está organizada. Portanto, se chegar lá uma visita e não trocar tenho as problemas peças... a qualquer hora do dia, da semana, do mês. Não Mas tenho. vai a seguir e muda? Não. Precisa daquela sequência, daquele ordenamento? Sim. Para estar bem, as coisas têm que estar organizadas. E, inclusive, não gosto que sejam outras pessoas a organizar. Sou eu que organizo. Alguém que manda. E quem está lá em casa aceita? Tem dias? Tem dias. Não, é assim, no dia-a-dia... Filhos? É um filho que, coitado, entre aspas, diz com tanta mãe Ele no vai mundo... ver este programa. Não deve estar. Não, vai ver este programa e depois mas vai dizer, estás a ver, mãe? Disseste que eu sou coitado, vais ter que ser mais compreensiva. Não, ele já várias vezes diz-me, oh mãe, com tantas mães no mundo, tinhas que me calhar logo tu. Porquê? Mas calhou-te melhor? Mas o que é certo é que quando ele vai à casa de alguns amigos, ele diz-me assim, oh mãe, tu nem sabes. Quem sai aos seus? Portanto, é assim, ele queixa-se um bocadinho com a minha organização, porque eu quero que ele tenha o quarto organizado e arrumado. Faz a cama antes de ir para... Tem que fazer. Não todos os dias. Não deixa a cama por fazer? Às vezes mais valia deixar, pelo menos apanhava ar, porque como ele faz, mais valia estar quieto, porque depois vou descobrir o pijama enrolado. Ele já foi à tropa? Sim. Nunca fez serviço militar? Não. Ainda é novo? Está a estudar. Se um dia fizer o serviço militar, ele vai aprender Sim, a fazer às vezes, a cama. eu já lhe disse várias vezes que ele devia ter ido à tropa para saber. Não, mas assim, a casa é vivida, porque também uma casa não pode ser Não é um quartel, não é? uma loja que não se pode mexer em nada, não pode ser um museu. Portanto, a casa é vivida, mas com alguma organização e com não muita coisa, pronto, porque
Anteriormente, antes de eu me ter dedicado mais a esta área da organização, já era organizada, mas tinha mais coisas em casa. Hoje em dia tenho menos coisas, porque acho que para que ter tanta coisa se não usamos? Portanto, eu na minha casa, é o laboratório, normalmente ando sempre a testar as coisas que depois faço em casa dos clientes, e uma das coisas que eu noto é que cada vez mais tenho menos coisas em casa. E a Paula? É como eu, tão organizada que depois organiza de tal maneira que nem sabe onde é que pôs as coisas. Já me aconteceu. Já aconteceu. Guardar tão bem documentos, mas onde é que eu guardei? Eu sou um bocadinho como a Manuela, eu não gosto de ver as coisas desarrumadas à minha frente. E depois arrumo. E tantas vezes que arrumo que depois não sei. Já e não agora onde é que eu sabemos. pus? Não é? Também lhe acontece o mesmo. Já me aconteceu. Mas eu gosto de ter a casa arrumada. Gosto e o local de trabalho também. O que é ser arrumada? É organizada perante... Visualmente é estar organizada e esteticamente também. Há uma narrativa dentro dessa casa. Tudo tem uma história e é bonito, e é uma coisa que faço na consultoria de Feng Shui, é explicar às pessoas que nós devemos ter à vista os objetos que gostamos, que têm uma recordação feliz. Que o objeto que trouxemos de uma viagem, um quadro que foi oferecido por uma pessoa que nós gostamos, ou que fomos nós que comprámos, toda a casa tem que ter histórias felizes. Mas se for um familiar que já faleceu? Também pode ficar... Pode trazer memórias positivas, exatamente. Não tem que ser necessariamente uma memória negativa, não é? E objetos que herdamos que também que pomos em destaque. Tem um lugar estimativo. Exatamente, sim. Valor Este foi o emocional. relógio, imagino um relógio daqueles de parede, que era do bisavô. Exatamente, e que podemos ter. Ou outra peça bonita, e as pessoas às vezes têm essas também peças. Desde que faça sentido, não é? Senão fica ali uma manta de retalhos. Mas com um bocadinho de jeito conseguimos. Às vezes peças antigas. É preciso ter jeito. Ter jeito, lá está. E conseguir coordenar com peças contemporâneas. E fica muito bonito na decoração. Conseguir encontrar o tal equilíbrio com as cores, com as luzes, com os materiais, e perceber que há ali um fio condutor. É a minha história, é o que me acompanha, são as minhas raízes, e o que eu comprei, que também se vivemos com um companheiro ou com um marido, é a história desse casal, portanto, desde o início até agora. E é uma das coisas, as fotografias, por exemplo, que eu digo sempre aos meus clientes, assim, tenham as fotografias atuais, as do passado também são importantes, porque há pessoas que parece que pararam. Temos as fotografias do casamento e as fotografias dos bebés, e os miúdos já têm 14 e 15 anos. Porquê? Porque as pessoas habituaram-se a guardar as fotografias todas no telemóvel ou no computador, e depois dá muito trabalho. Antigamente era em cima do televisor, pois. Que era o local mais importante e o centro da casa, não é? E agora dá é muito trabalho ir imprimir, assim, não, faz parte de ir imprimir, arranjar uma moldura bonita e pôr as fotografias e arrumar as fotografias, que é uma coisa que também gosto muito, e arrumar as estantes. E se alguém chegar lá, pegar numa peça e, ai que giro, e depois põe no lugar, no outro local. Vai lá, à frente da pessoa, depois quando ela vai embora. Não, depois... Espera que ela volte costas. E a Zínia, também? Sou organizada, mas às vezes desarrumada. Uma organizada desarrumada, uma desarrumada organizada? Não, organizada, desarrumada. E então o que é isso, uma organizada desarrumada? É ter sítio para as coisas, mas sabe sempre onde é que as coisas estão? Sim. Mesmo que elas não estejam bem organizadas? Sim. Portanto, não é como eu, organizado, que depois não sabe onde põe as coisas. Mas normalmente nós sabemos, não é? Porque nós temos um padrão de arrumação. Nós temos uma atitude comportamental perante o espaço. Como é que nós fazemos o scan que usar uma palavra em português? Para pessoa. Como é que nós fazemos o raio-x do espaço? Sim. Depende de pessoa? Depende de pessoa para pessoa. O carpinteiro chega e olha para as madeiras. Vamos pensar que normalmente o que nós fazemos é um apanhado geral e depois fazemos um varrimento da esquerda para a direita. Fazemos um varrimento da esquerda para a direita, tal como se escreve. E o árabe faz ao contrário? Não se sabe. Não. Nós fazemos da esquerda para a direita, sim, não é? Normalmente. E damos enfoque a determinados detalhes, que pode ser movidos pela cor, pela forma, pela história, não é? Há pessoas que, por exemplo, dão enfoque a peças, vamos pensar, eu estava a ouvir a Paula, e há uma peça mais antiga, não é? E há pessoas que têm enfoque para isso. Outras não, gostam de coisas novas, modernas, com Uns menos... gostam de casa mais clássica, outra mais moderna, não é? Sim, mas tem mais a ver com isso. É por isso que o sapateiro olha para os sapatos.
Tal e qual. Nós, quando chegamos a um espaço, olhamos para aquilo que nos é mais familiar, que nos é mais próximo. Sim. E chegamos lá e não temos nada que seja familiar ou próximo. sempre Sentimos-nos alguma coisa. deslocados, Não. perdidos. A pessoa procura, Estou não a ir é? ao lado do É psicólogo. como, nós chegar... é como nós chegarmos a um sítio novo, não é? Chegarmos cá. Hoje já não era a estreia, mas quando chegamos e somos estreia, não é? Nós tentamos O que é que ele criar vai empatia. perguntar? Ui. Não é? Assustaram-se criar quando empatia. chegaram? Não. Não tenho ar assustador, mas não. Não. Pelo menos tento. Eu não sou. Sim, mas é criar empatia, não é? E quando chegamos aqui a este estúdio, as pessoas que estão lá em casa não vêem, mas todo este estúdio é verde. Exato. Depois há uma imagem em cima. Portanto, chegam aqui e sentem que o estúdio está despido. Sentem-se perdidas, digamos assim, porque vêm à procura de elementos e não há nenhum elemento aqui Nas visual. paredes, possivelmente sim, mas, por exemplo, os tapetes ajudam a criar limite, não é? Porque o ser humano precisa de sentir também segurança, não é? Sentir-se em harmonia com o espaço. Portanto, tenta-se posicionar, não é? E aqui, por exemplo, os tapetes ajudam imenso a pessoa a sentir, ok, ali as paredes não são mesmo retas, não fazem ângulos retos. E, portanto, isso... Nós precisamos de linhas. Precisamos de linhas. Depende. Está a pensar linhas como Deus, limites? lembra-se só poder escrever. Linhas tortas, mas aqui as linhas, Sim, as únicas linhas que nós temos aqui são estas linhas da mesa que hoje pusemos pelos objetos que temos. Normalmente aqui não temos linhas. Lá em casa vê-se as linhas no cenário, mas aqui nós não temos linhas, tirando essas que referia, às quais sentiu que estava aqui um chão, é isso? Se a tradução de linhas for limites, sim. Limites. É importante para nós sentirmos limites. Porque cada um de nós tem os seus limites, não é? Que é até aos quais se sentem segurança. A partir daí precisa de É a nossa bolha, explorar. não é? Chama-se a nossa bolha. Sim. Saber comprar é também comprar ao melhor preço. Por isso, há que estar atento às promoções e avaliar se valem mesmo a pena. Quem é exímia neste assunto é a Janine Medeira, autora do blog Poupadinhos e Convalos, e que se junta à nossa conversa via Skype. Olá, Janine. Olá. O que é que a motiva neste tema? É também a poupança, é a otimização, é a gestão do espaço, é um bocadinho tudo isto e mais alguma coisa, Janine? Sim, é um pouco de tudo isso e mais alguma coisa, sim, senhora. Sim, eu quando penso em compras, primeiro, uma coisa muito importante é que as pessoas pensam que quem procura promoções gasta mais, porque está à procura das promoções. Então, o que eu gostava de dizer é que as promoções devem ser um meio para atingir o fim. Ou seja, nós não vamos comprar só porque está em promoção. Nós vamos sim aproveitar aquilo que nós precisamos, que realmente precisamos, quando está em promoção. Começa logo por aqui. Em relação ao assunto que eu tenho estado a ouvir, também tenho muitas técnicas, muitas estratégias de organização cá em casa, que tenho vindo a implementar devagarinho, porque isto não é um processo fácil quando começa, mas sem dúvida nenhuma que acho que uma casa arrumada é uma cabeça arrumada e é muito importante também para a parte familiar, mesmo para as crianças. Acho que faz todo o sentido que vivam num espaço arrumado e organizado. Acho que depois tem uma influência no que diz respeito aos seus comportamentos também. Ou seja, mostra-me a casa que tens, dir-te-ei quem és? Mais ou menos, sim. Eu estava aqui a ouvir... Se calhar é por isso que alguém não nos convida para irmos lá à casa. Pois, exato. Há pessoas que, também na sua vida, provavelmente, há pessoas que nunca a convidaram para ir à casa delas, não é? Sim, claro. E eu estava aqui a ouvir a primeira pessoa que estava a falar, que não me lembro do nome, mas que estava a dizer que o filho, a Manuela, estava a dizer que o filho, quando vai à casa dos outros meninos, depois vem, dos outros rapazes, não sei a idade, vem comentar: ai mãe, se tu visses, o meu já faz o mesmo. E só tem 8 anos, acabou de fazê-los. E às vezes: oh mãe, tu não sabes o que eu vi, tu não sabes o que eu... Mas os filhos são frutos da educação que nós lhes damos, não é? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. O meu filho tem 8 anos e nós, desde pequeninos, que têm incutido muito o valor do dinheiro, que acho que é importante, porque hoje em dia as crianças têm tudo, parece que têm tudo, e perdem-se um pouco. Ouvimos muitos adolescentes a dizer que as sapatilhas só foram 100 euros, foram baratas. Eles acham realmente que 100 euros é... Pronto, porque eles não são do tempo de descontos, não é? Não são do tempo de descontos, senão seriam 20 contos. Não é? Exato.
E pronto, o meu filho vai comigo ao supermercado e é o primeiro a agarrar nas bolachas, a ver o preço e depois diz-me: oh mãe, se calhar estas a 2 euros estão um bocado caras, é melhor esperarmos assim, filho, essas nós deixamos para promoção, vamos antes levar estas aqui que tu também gostas, quando tiverem promoção a mãe depois compra 2 pacotes. Dizem os especialistas que não devemos ir às compras com os filhos e com fome. Também, exatamente. Não, na realidade eu vou muito poucas vezes com ele, mas quando vou, ele está muito bem ensinado. O pequenino não leva, o de 3 anos, esse está fora de questão, porque ele depois quer chupa-chupas, gomas, quer tudo, então esse ainda está na fase de aprendizagem. Como é que nós podemos comprar de forma poupada e com vales? E entretanto eu vou mostrando o seu blog. Poupadinhos e com vales. Como é que se faz ser poupado e com vales? Normalmente, algumas dicas que eu dou relacionadas, neste caso vamos se calhar colocar no supermercado, que é uma das coisas que as pessoas mais me pedem ajuda, é nas compras dos bens essenciais. As pessoas também querem roupa, bem, as pessoas querem descontos em tudo, como é óbvio, mas o supermercado é efetivamente o mais pedido pelas pessoas. Eu aconselho sempre a comparação de preços. Aliás, eu no blog, pelo menos uma vez por mês, faço um frente a frente entre os supermercados para as pessoas terem esta facilidade, porque as pessoas dizem: pois isso é tudo muito bonito, mas eu não tenho tempo. Então no blog faço isso pelas pessoas, eu própria pesquiso onde é que o leite está mais barato naquela semana, qual é a superfície, os ovos, os detergentes da roupa, etc. E depois o ideal é se conseguirmos juntar alguns descontos, seja em cartão do supermercado que utilizamos, desde que sejam descontos a sério. Desde que sejam descontos a sério, não é? Sim. E desde que realmente se precise daquele produto. Porque o facto de nós termos um vale não significa que depois... tenho este vale para esta manteiga. Vou já buscar esta manteiga, porque me vai ficar 20 cêntimos mais barato. Não, eu até nem uso muito manteiga, porque é que vou usar o vale? Pronto, tem que haver este equilíbrio. As pessoas têm que tentar perceber que o facto de ter um vale ou de um produto ter desconto, isto não implica que efetivamente tenhamos que o comprar. Isto é importante, consciencializar as pessoas. Mas podemos comprar 4 ou 5 unidades se tiverem desconto, porque é uma forma, não sabemos se esse produto volta a estar em desconto tão cedo, podemos comprar. Exato. Sim. Aqui é a tal questão do fazer o stock, que eu também aconselho muito no blog. No blog ou na minha página de Instagram também. Também gostava que as pessoas vissem, porque é um pouco mais... é mais dinâmica. Costumo falar com as pessoas diretamente, faço diretos, faço os stories, não é? Que estão muito na moda, e depois as coisas chegam a muita gente. E o facto de conseguirmos fazer um stock quando um produto está com um desconto acima da média é uma excelente estratégia de poupança. Neste momento está a terminar, está aqui em casa a terminar gel de duche que foi comprado, foi uma promoção que eu consegui acumular, que em cada 6 só paguei 1. Pronto, isto é excelente. Então eu na altura comprei 18, acho eu, e paguei 3. Portanto, lá em casa pode faltar água, mas detergente para lavar a roupa não vai faltar nos próximos, diria quase 2 anos. Não, é isso. Que mais segredos nos pode dar aqui dos que tem dado nas redes sociais? Relacionados com poupança, sim. continuo a dizer que a comparação de preços é sempre muito importante. Nós às vezes vemos só um preço, está com não sei quanto % de desconto, vou já comprar. Espera, primeiro vamos ver se ainda estará mais barato no outro. Isto é uma coisa que poderá dar algum trabalho, mas depois no final compensa. A parte da organização do stock também é daquelas coisas que numa fase inicial vai fazer, se calhar, com que o investimento seja maior, mas depois ficamos, lá está, meses sem comprar determinado produto, aqueles que são perecíveis, e, portanto, isso é excelente também. As compras online, agora virando-nos um pouco para roupa, para pessoas que gostam de marcas,
marcas mais caras. Há muitos sites hoje em dia de escoamento de stock que são ou coleções antigas como quem diz, às vezes pode ser uma coleção anterior, que nós conseguimos sapatilhas daquelas que os nossos filhos gostam, porque é aquela marca, por todos os colegas usam, etc. E nós, senhoras, gostamos daquelas malas da marca X, mas não as vamos comprar ao preço normal, porque senão depois fica complicado. E existem estes sites que no blog eu também falo sempre deles e normalmente também consigo negociar cupons exclusivos só para os meus seguidores ou para quem segue, quem visita o blog. Uma boa ideia, vou ter que passar a seguir, porque eu aproveito todos os vales e descontos e promoções e acumulo, portanto vou ter que começar a seguir o seu blog e as suas redes sociais. Acho que sim. Passo também no Instagram, Janine_Poupadinhos. Também vai gostar. Tenho lá mesmo os destaques no feed com todos os vales disponíveis de momento, estou sempre a atualizar tudo, as promoções, pronto, fica aqui a dica. A dica. Janine, muito obrigado pelo tempo que nos disponibilizou. Obrigado pelas dicas que nos deixou e felicidades e espero muitos cupons e muitos vales de desconto porque eu vou começar a seguir. Também eu. Obrigado, Janine. Obrigada. Felicidades. Manuela, quem são os seus clientes? Não quero saber os nomes, mas são quê? São pessoas normais, são empresas, são famílias, é um bocadinho de tudo? Não trabalho com empresas. Não, só clientes particulares. Só particulares. E há de todo tipo. Tenho aquele cliente que vai fazer uma mudança de casa, precisa de ajuda para desempacotar, simplesmente, e organizar. Tenho aquele cliente... E destralhar? O destralhar, sempre que possível, deverá ser feito antes da mudança, porque senão está a ter trabalho 2 vezes, já não falando nos custos que tem que, com o empacotar, um caixote para guardar e um caixote para dar ou reciclar. Nunca deitar tenho ao lixo. aqueles clientes que não têm espaço já na casa, que já andam em cima das roupas. Esses são um bocadinho desarrumados. É assim, é um bocadinho de tudo. Tenho um bocadinho de tudo. Tenho aqueles clientes que já estão numa situação que o casamento já não está a atravessar uma crise, exatamente pela desorganização, porque há um dos cônjuges que já não aguenta mais. E depois, é assim, não há um tipo só de clientes, há vários. É aqueles que são mais jovens, que a mãe é que precisa, porque o quarto do adolescente está caótico e já não consegue. Aquela situação que a garagem agora vai ter um bebê. Estamos no inverno e a garagem não cabe lá o carro, portanto é preciso organizar a garagem para que o carro caiba lá e para que o bebê já não tenha que apanhar chuva quando sai e entra no carro. Portanto, é um bocadinho de tudo, não há um cliente tipo só. Trabalha sozinha ou trabalha com mais? Trabalho sozinha, neste momento, já trabalhei em conjunto. Quando preciso, tenho algumas colegas a que peço ajuda, mas por norma são projetos em que eu trabalho sozinha. E a Paula? Prefere? Porque assim faz as coisas com uma maneira. Sim, à minha maneira. Não tem ninguém ali a dizer não é para a esquerda, é para a direita. Não, é ali. Não se fala mais no assunto. Alguém que manda. Tem vantagens. É algumas vantagens, nomeadamente quando é arrecadações ou garagens, que é mais complicado estar sozinha, quanto mais não seja pelo peso que as caixas têm, etc. E há situações que é um trabalho um bocadinho solitário, mas prefiro mesmo assim trabalhar sozinha. Faz as coisas à sua maneira. E a Paula? Eu trabalho com o cliente, sempre. E o cliente também é particular? Ou sempre. Empresas? De vez em quando eu tenho empresas ou então clínicas também. Depende um pouco... Vai variando, mas a grande parte são clientes particulares, nomeadamente na consultoria de Feng Shui ou projetos de arquitetura. É sempre a casa ou o apartamento. Já deu por si a dizer, este vai para o lixo, e a pessoa, não, este fica, não, este vai, não, este fica. Já deu por si ali num braço de ferro. Tipo, com um ar assim muito... mas tenho mesmo de deitar fora. Um ar muito triste. Sim, com um ar muito triste. Então pronto, vai para a caixa, vai pensar mais tarde. Também há uma caixa que fica ali a marinar. Fica ali, pomos a data... E se daqui a um ano não precisarmos desse objeto, é porque vai direitinha para a doação ou para reciclar. Ou para reciclar. Portanto, há certas situações e mais vale pôr nessa caixa do que estarmos a bloquear e a pensar na peça. Então, fica ali a marinar, como disse. E há muitas pessoas com dificuldade de se verem livres ou de deixarem aquilo que têm, objetos
Depende Que não muito têm da utilidade história. nenhuma, mas estão lá. Um Depende- jornal de 1978. Qualquer coisa assim. Ainda lá está em casa a fazer o quê? não é? Exatamente. Um dia pode dar jeito. Para quê? Para quê, É que não já é? nem para embrulhar o arroz. Também O já tacho do não, arroz, não é? já está tudo em péssimas condições. Depende muito das histórias das pessoas e também do ambiente em que elas viveram ou estão a viver. É muito o historial. Há pessoas que realmente são acumuladoras e têm muito medo. A questão do acumular e ter medo de doar ou de estralhar é muito medo do futuro. Há essa relação. Tenho medo porque pode fazer falta, então não vou guardar. E as pessoas depois têm roupas e roupas nos roupeiros, às vezes completamente atafolhados, porque têm sempre medo de vender ou doar, porque também podem vender roupa, se quiserem. Porque há roupas que há pessoas que têm que nunca vestiram. Ou então têm roupa que de repente já não serve, mas é uma roupa de qualidade. Ou que nunca vestiram, ou que Exatamente. nunca... Se calhar arrumaram no armário quando compraram. Olha, afinal tinha aqui isto. Já nem me lembrava. Uma aluna, porque eu faço formação de tanto de Feng Shui como de destralhar, e ela dizia, até a roupa com etiquetas, dizia ela. E eu, ok, tudo bem. Acontece um pouco tudo. E há realmente pessoas que é fácil desapegar e fácil se tem a situação que vão mudar de casa, então vão destralhar, ou outra situação, há várias situações para destralhar, mas a minha palavra é, se destralhar, se arrumar a casa ao seu jeito, portanto também depende muito do contexto familiar, a pessoa vai ficar com mais foco, mais organização, e é só benefícios, se formos a ver, em ter uma casa organizada e uma casa destralhada. Em termos de Feng Shui, a energia flui. Isso quando eu digo que a energia começa a fluir e as coisas vão começar a melhorar, começa a haver ali uns slintlins e isso ajuda Campainhas. muito. Campainhas. Zínia, há aqui bloqueios mentais quando se trata de arrumar? Há mais bloqueios emocionais, não é? Muitas das vezes é mais difícil o desapego quando há uma história associada ou temos aquela peça relacionada com uma pessoa que nos é importante ou com uma fase de vida. Objeto, não é? Ou um sentido de posse do objeto. Sim. É meu, ninguém toca, ninguém mexe, fica aqui guardado e nunca deitarei fora. Mas normalmente quando há isso é porque nós temos temos uma ligação muito forte, porque tem a ver com aquela história que pode ter acontecido há 20 anos atrás, mas que nos lembramos perfeitamente e que não queremos largar. Os animistas dizem que os objetos têm uma alma. Aqui não têm uma alma, mas têm uma história. Sim, sim. Tem um contexto. Não é? E é esse contexto que nós nos agarramos? É. Até porque isso tem a ver também com a dita escolha, não é? Durante o dia, nós estamos constantemente a fazer escolhas. E que para cada escolha... Sabe quantas decisões nós tomamos por dia? Cerca de 10 mil. Está Desde o momento que nos levantamos até o momento que nos deitamos. Quase 400 são sobre comida. E o resto, umas são mais importantes, outras menos importantes. E também decidimos sobre o que deitar fora, o que não deitar fora, o que interessa e o que não interessa. Sim. Estamos sempre nesse processo de decisão todos os dias, a toda a hora, a todo momento. Estamos Nunca sempre paramos a de decidir. Só que há coisas que são Agora mesmo está a pensar automáticas. e a decidir o que é que me vai dizer, não é? Claro. Mesmo de forma inconsciente. não é? Claro, claro. Até porque vamos pensar assim, uma coisa é o comportamento que nós temos e aí temos é como se fosse a dimensão comportamental, não é? Temos a dimensão emocional, que é o que é que nós sentimos com a decisão que tomamos. E há alturas que ficamos muito bem, não é? Estou feliz, descontraído, ok, vou em frente. E depois temos o pensar sobre a decisão, não é? E a escolha que vamos fazer, que tem a ver com a parte cognitiva. Portanto, a harmonia destas três áreas é que nos permite, ok, fazer uma escolha de uma forma livre e que nos deixe fluir, não é? Na nossa vida. Quem são as pessoas que a procuram? Mais novas, mais velhas? Todas as idades? Homens, mulheres? Todas as idades não é bem assim. Vamos pensar que as grandes escolhas podem aparecer na altura da adolescência, não é? Mas jovens adultos e adultos, sim, são os que mais procuram. E o que é que encontra nessa necessidade quando a procuram? Muitas das vezes pode estar associado, por exemplo, à questão profissional, que é, eu tirei este curso porque o meu pai queria e agora... Os pais ainda obrigam os filhos a serem aquilo que eles não conseguiram ser? Sim. Ainda há casos desses? Não é obrigar, mas influenciam quando eu digo fortemente... obrigar no sentido do lato. Sim, mas influenciam fortemente a decisão. E eles, a certa altura, percebem que não era aquilo que queriam escolher? Sim, há uns que sabem desde o início que não é bem aquilo que querem, mas também não sabem o que querem, não é? Porque as escolhas também têm que ser um pouco como a Janine estava a dizer, não é? Que o filho já consegue fazer escolhas quando vai ao supermercado.
as escolhas também se aprendem a fazer, não é? E há pais que acham que são eles que pagam as contas, portanto são eles que decidem tudo, não é? Poderá ser assim. Mas é importante estimular a capacidade de decisão. E um jovem desses que foi levado para um curso que não era o que ele queria, como sai daí para retomar o caminho? Se chega à consulta, é um trabalho a fazer, não é? Que é, ok, então vamos Só com lá ele ou com os pais? Também. Depende, se tiver mais de 18 anos, já é maior de idade. Só Mas se ainda forem os pais a pagar as contas. E as propinas, e o curso, não é? Não, isso normalmente depois o que acontece é os pais poderão vir à consulta por escolha até do filho, não é? Para o psicólogo servir de interlocutor. Não é? Já encontrou casos assim? Já. E foram difíceis de partir a pedra ou a pedra ficou lá? Não é fácil, não é? Quando os pais acham que está, quer dizer, era suposto estar a correr tudo bem e depois o filho começa a ter resistência e, portanto, a forma de mostrar muitas das vezes é, quer dizer, vamos pensar que há pessoas que deprimem, há pessoas que faltam às aulas, há pessoas que enfrentam os pais, outros tentam sair de casa, não é? Vão viver para a casa de um amigo durante algum tempo. Portanto, a forma de reagir é sempre diversa. E depende do contexto também. E depende do contexto. Manuela, quando está a organizar o espaço de alguém, está a organizá-lo à sua imagem? Não. Ou está a organizar a imagem daquilo que percepciona na outra Assim, pessoa? a organização tem que ser para o cliente, tem que ser com o Portanto, cliente. não é, eu quero assim porque eu acho que é assim. Não. Não. É um bocadinho o que nós percepcionamos nessa pessoa e o que é que ela necessita. Nós temos que conversar com o cliente, portanto, temos que perceber o porquê daquela desorganização, qual é o motivo, para perceber como é que podemos ajudar o cliente. E qualquer organização que se faça é para o cliente. Portanto, é fundamental que o cliente esteja presente, até porque quem deve estar a organizar será o cliente. Porque não adianta eu chegar à casa de um cliente, fazer à minha maneira, fazer aquilo que eu sinto que está bem, se o cliente não entender assim. Portanto, nós temos que organizar para o cliente e com o cliente. E já chegou ao ponto de dizer ao cliente, então porquê é que me chamou? Se quer tudo à sua maneira e como está, então para isso não tinha chamado é assim, para mudar. O cliente quando nos chama, normalmente, se é pelo motivo de desorganização, portanto, porque há aqueles clientes que nos pedem ajuda para organizar uma pós-mudança, é um cliente diferente daquele cliente que nos chama quando tem a casa desorganizada. Portanto, um cliente quando tem uma casa desorganizada e pede ajuda, é porque realmente ele vai precisar da nossa ajuda. E nós temos que chegar lá a perceber primeiro o porquê daquela desorganização, qual é o motivo. Muitas vezes há uma perda, seja um divórcio, seja uma morte, perdeu o emprego, mudou de... vivia num apartamento XY e agora está num apartamento Z. Muitas vezes são pós-depressões, portanto, que a pessoa, enquanto estava com uma depressão, comprou e de repente a casa não tem espaço para mais nada. E então nós temos que tentar perceber um bocadinho o porquê e ver de que forma é que conseguimos ajudar. Portanto, cada projeto é personalizado à medida das necessidades daquele cliente. Portanto, não é transversal a muitos, não. Cada cliente... Não há uma cartilha, não há um modelo, não. Pronto, há algumas linhas condutoras... Tem um trabalho aí de psicóloga. Um bocadinho tentamos, sim. Há clientes que veem em nós um bocadinho, desabafam muito, aquela pessoa com quem podem conversar, porque há trabalhos que não é chegar lá um dia, se precisar de ajuda, tem a Zínia. Sim. e por vezes bem que precisamos de ajuda, porque assim, há aqueles trabalhos que é chegar lá 2, 3 dias já está, mas há trabalhos que 1 mês, 2, 3, há uma continuidade. E chega a um ponto que o cliente acaba por nos ver como uma pessoa em quem confia, com quem desabafa muitas vezes, até porque nós, para fazer uma organização, nós ficamos a saber muita coisa daquela família, daquela pessoa, porque consoante o tipo de organização que fazemos, mexemos em muita coisa. São quase padres da freguesia, cartas de não é? namoro, bilhetinhos, portanto, acabamos de ficar a perceber... Confidentes, não é? São confidentes. Sim, e há clientes que nos chegam a um ponto que já vem ali uma pessoa, uma amiga com quem podem confiar, desabafar. Pronto, cada caso é um caso. Paula, Feng Shui, o que é? Já falámos aqui, mas estamos a falar aqui de energias, estamos a falar de quê em concreto? Fazem-me sempre, muitas vezes, essa questão e agora... Desculpe se não fui assim tão original quanto isso, tentei, manifesto a minha incapacidade para formular uma pergunta melhor. Eu vou explicar de uma maneira muito simples. Nós temos a sensação que estamos bem na nossa casa, que a casa nos nutre, que a casa nos acolhe.
e uma sensação de bem-estar. Ou seja, entra na casa e sente. Este armário está ao contrário, a cama devia estar para ali, está para ali, o quadro está assim, devia estar assado. Faz essa radiografia também quando chega à casa de alguém. Faço. E começa logo a dizer, eu punha aqui, eu punha ali, eu mudava, fazia. Mesmo para si. Não é? Há um diagnóstico logo que nós fazemos e aqui tem que haver muita empatia comigo e com o cliente. Há um universo de clientes, portanto, há a cliente, portanto, a mulher, portanto, que diz que o marido não quer Feng Shui ou porque não se interessa e ela quer fazer... Chama-lhe quadrado, não é? Sim, Ele é mais quadrado. Não, ele é mais quadrado nisto, não... Não acredita muito nisto, não acredita muito nisto. Há a situação do casal querer fazermos a consulta em conjunto e há outras situações Sentam-os à sua frente ou vai a casa? Como eu se faz faço sempre processo? em casa dos clientes. Vai à casa das pessoas, não é? Outras vezes, quando há a situação em que eles estão a deixar uma casa e vão para outra casa, eu vejo as duas casas. Vai perceber como é que viviam. Exatamente, porque muitos dos objetos, muitos dos móveis que têm, nós vamos levar na mudança. E aqui há que haver, então, a escolha. O que é bom, o que vale a pena levar para a nova casa. Então, é um trabalho, às vezes, de puzzle, porque às vezes temos a situação, às vezes acontece, as pessoas estarem numa casa muito grande e vão para uma casa mais pequena. Então, agora em Lisboa, portanto, as coisas estão assim. E metem o Rocio na Rua da Paz. Exatamente. Então, eu faço o layout mesmo, tiro as medidas dos móveis e ando tipo puzzle. Este fica aqui, portanto, em que depois o projeto que nós entregamos, ou que eu entrego, tem a disposição dos móveis. E aqui já vamos entrando no Feng Shui, ou seja, qual é a melhor posição para colocar este sofá, a cadeirinha, ou o canto de leitura, ou o canto da meditação, como é que vamos posicionar as camas, as secretárias dos filhos. Portanto, tudo isto é estudado. E depois também há as compras das coisas novas, porque nem toda a gente quer levar tudo, porque há muita coisa que as pessoas... Assim, já teve a sua utilidade, agora quer começar um novo ciclo, também há essa situação. E quem muda, Deus ajuda, como diz o povo. Sim. Também pode ajudar, a mudança pode ajudar. Pode ajudar muito, um novo ciclo, e isso é muito bonito ver que as pessoas depois se sentem melhor na nova casa. E é um trabalho que, portanto, há muita continuidade, há muita empatia, não há uma consulta igual ou consultoria igual, e é um trabalho que gosto imenso. Zínia, porquê é que nós nos sentimos tão bem quando estamos mal e vamos às compras? Ou porque estamos deprimidos, senão tem que ir às compras. E não é só para mulheres, porque com os homens funciona na mesma, acho eu. A lei da compensação. É uma compensação? É uma compensação. É uma procura. É um reforço positivo? É imediato. Não é? Precisamos, é como se tomar um comprimido com efeito imediato. Precisamos de um objeto para o qual nos agarremos ou no qual centramos a nossa atenção? Diga. Vamos pensar que as compras é como... Estamos a falar de compras, não é? Por exemplo. Mas pode ser a procura de outra coisa. Mas as compras funcionam como... Eu vou por impulso, eu preciso de, não é? Eu vou à procura e, quer dizer, o objeto é indiscriminado. Não é propriamente aquele que nos vai fazer falta. Por isso é que podemos cair no acumular de objetos e objetos que nunca vamos utilizar. Por isso é que os psicólogos não têm vales de descontos para ir às compras, não é? Não. E o que é que sente quando as pessoas estão deprimidas e precisam de um objeto? Precisam de um objeto que as compense pelo lado material ou também pelo lado emocional? Ou uma coisa leva à outra e isto é uma pescadinha de rabo na boca? Não, a compensação essencialmente é a busca de algo que compensa a nível emocional. Não é? Porque é esse equilíbrio que falta nesse instante. E aí atua o marketing? Quer dizer, eu cá fiz um pequeno trabalho de casa, não é? Perante este convite e fiquei impressionada que qualquer coisa a nível de compras aparece uns pop-ups a perguntar se quer um crédito. E eu pensei, meu Deus, isto é preciso ter cuidado. Andamos outra vez a navegar na maionese, não andamos? É um bocadinho. Andamos todos, não descobrimos nenhum poço de petróleo nem minas de diamantes, não é? Não. E é muito fácil as pessoas... E o marketing é uma guerra pela atenção das pessoas, não é? E pelas necessidades que as pessoas demonstram, não é? Sim. O marketing é cada vez mais violento. Eu não sei se é mais violento, não sei se é violento é mais agressivo, mais ativo, não é? Eu acho que está muito ativo, não é? E também tem a ver com o nível de fragilidade em que nós estamos. Estamos mais suscetíveis ou não é?
Porque, quer dizer, ele pode estar muito agressivo, não é? Como aqueles telefonemas, quer este novo produto, e a pessoa pode dizer não quero. E eles ficam espantados do outro lado, não é? Ou a pessoa fica na dúvida e isso é o suficiente para dar permissão ao outro para continuar a tentar persuadir a tomar a decisão de sim, é isto que eu lhe vou vender. Daí as frases, daí as imagens, tudo aquilo que nos apela às emoções, não é? Claro. As nossas decisões são racionais ou emocionais? Todos nós dizemos, não, eu sou muito racional nas decisões que tomo. Não. São emocionais, não é? Normalmente costuma-se dizer que é pensar com o coração, não é? E decidir com o coração e pensar com a cabeça. E decide mais como? Com a cabeça ou com o coração? Deixa-se tomar pelas emoções. Depende em da todas altura. as decisões, o processo é emocional também, não é? Também. Mas, quer dizer, nós somos feitos de equilíbrio, não é? Nós tentamos pensar racionalmente, avaliar de uma forma pragmática e depois perceber como é que nos sentimos perante essa avaliação. E como é que se cria um bloqueio ao impulso de comprar? Como é que se cria um bloqueio? Sim. Como é que eu posso refriar? Por um lado, pode ser o dinheiro que eu tenho na carteira. E ir às compras com dinheiro e não levar cartão de crédito, não é? Sim. Por exemplo. Por exemplo. Eu, por exemplo... cartão, o dinheiro sai e nós não damos conta. Claro. É quase enquanto há Visa, há esperança. Não é? Sim. Por isso é o problema é no mês seguinte quando temos que pagar o Visa. Por isso é que normalmente há a técnica do envelope, não é? Que nós só Vamos aquele às... dinheiro e sabemos que dali não Sim. saímos, não é? Sim. E usa essas técnicas ou é controlada? Não, isso eu sou controlada. Sou isso, controlada. Mal seria que não fosse, com as ferramentas todas ao seu dispor, não é? Isso... Sabe como é que Por é? Por vezes. Manela, Diga. vamos à demonstração. Sim, eu trouxe aqui algumas coisas que normalmente nos perguntam o porquê. Uma das coisas que nós fazemos quando entramos em casa do Eu cliente... pensei que me ia bater. Não. Isto é bom. como se fosse um varão. Por exemplo, há sempre aquela questão, uma consultora em organização, chega à minha casa, obriga-me a deitar as coisas fora, obriga-me a comprar cabides e a caixas. Põe os cabides todos para o mesmo sítio ou Os cabides cruzados? têm que estar todos para o mesmo sítio. Portanto, não é nenhuma obsessão. Não. Portanto, Isto então, tem uma já fico mais razão de descansado. ser. Digamos que esta parte é o interior do armário. Porquê que os cabides têm que estar com o gancho virado para dentro? Pela simples razão... Porque é mais fácil tirar. É muito mais fácil tirar. Eu, se tirar com o cabide assim, faço 2 movimentos. Se o cabide estiver assim, eu tenho que fazer 1 movimento, 2, 3, 4. Quando, por norma... E se não correr bem, quase vem o varão sempre- atrás, não não é? é o varão, são os cabides. Os outros. Normalmente os roupeiros estão cheios de cabides. Então, ao fazer assim, isto vai trazer os cabides. Portanto, o fato de eu estar Portanto, não é nenhuma virado doença. assim, Se eu faço isso lá em casa, não é nenhuma doença. Pois não Pronto. é. É mesmo assim. Faz assim, Certo, faz pronto. bem. E quando disserem porquê que tem que assim, não é nenhuma obsessão, tem razão de ser. Portanto, assim. Outra situação que eu vejo muitas vezes é a roupa virada ao contrário. Portanto, quando está no varão, temos não só isto virado para cá, mas a roupa virada ao contrário. Portanto, também se Virada tiverem para a todas direita ou direitas, não há virada para a problema, pois esquerda. não? Têm que estar todas para o Hoje vou mesmo sair daqui mais sentido, descansado. mas consoante eu sou destra ou canhota, assim tem que estar. Portanto, se eu for destra, a roupa eu tiro com a mão direita, tem que estar virada assim. No entanto, se eu for canhota, É ao contrário. isto não está fácil. Por isso é que os cabides também rodam em cima, não Os é? cabides rodam. O que é que acontece? Eu sou canhota, tenho que tirar a roupa com esta mão e tenho que estar assim. Por isso é que... Mas normalmente, 90% dos casos, não só isto está virado uns para a frente, outros para trás, como a roupa está virada uma para um lado, outra para o outro. Esta é a razão de ser. Outro motivo, outra situação é porque é que nós usamos cabides de criança para as calças das senhoras. Também tem um motivo, que é o seguinte, quando nós colocamos uma calça... E se levamos cabides todos iguais, não facilita? De preferência sempre. Não é um de cada nação, assim, depois uns ficam acima, outros ficam abaixo. Pronto, porque quando os cabides são todos iguais, era isso que eu ia... Se calhar é mais fácil assim. Se virem, este está aqui, este está aqui. E então o que é que acontece? Quando temos vários tipos de cabides, nomeadamente aqueles de arame, que é retirar, estragam a roupa. Aqueles que vêm da lavandaria. Isso tem que se retirar porque estragam a roupa. Não é uma mania das consultoras, não é uma mania de ninguém. É porque estraga a roupa. E se tivermos os cabides todos iguais, não tem que ser cor-de-rosas nem com corações, todos iguais, quando nós olhamos, abrimos um roupeiro,
não estamos visualmente a perder-nos a olhar a roupa mais acima. Se eles estiverem todos iguais, a roupa está toda alinhada, nós concentramos na roupa. Em termos de cabides de criança, o que é que acontece? Se eu meter estas calças num cabide grande, muitas vezes as calças fazem isto. Se estiver num cabide de criança, não faz isso, portanto, a calça está muito mais... Posso ter um cabide próprio só para calças, em que elas ficam ali alinhadas? Sim, pode ser. 3-0. Pode ser. Por outro lado, além disso, quando nós temos varão duplo, nós precisamos de espaço em altura. Se eu meter a calça no cabide de criança, veja o espaço que nós ocupamos. Portanto, é fundamental nós termos atenção primeiro. Por isso é que nós, antes de começarmos uma organização, há o planeamento. Perceber o que é necessário fazer para ver o que é que temos que usar. Posso pegar isto? Pode, sim, senhor. São lenços, mas também pode servir... Camisolas. T-shirt. Mas também pode servir para t-shirts, para meias, sim, para tudo. boxers, pode servir para tudo. Pode servir para tudo e se está colocado na vertical, tem uma razão de ser. É muito mais fácil de tirar, é mais fácil de arrumar, é facilmente visualizado. E podemos escolher? Pode escolher e ocupa menos espaço. Depois vai haver um dia em que estamos mais tristes e se calhar vamos escolher um azul, não é? Também. Um dia que estamos mais alegres e vamos escolher um laranja. Mas tendo também assim depende, a roupa, evita comprar duas camisolas azuis, porque quando quer a camisola azul não sabe onde está, muitas vezes porque está por baixo. E assim, pelo menos vê-se tudo o que tem. Posso tirar só, porque alguém aqui da Regime perguntava, e não fica amarrotado? Não fica amarrotado. Se ficar bem arrumado e bem dobrado. Não fica. Mara Aragão. Está mal colocada. Agora está mal colocado. Já está bem colocado. Sou homem, só faço uma coisa de cada vez. O que é que acontece? A Regi estava-me a distrair e eu só consigo fazer uma coisa bem de cada vez. Quando as coisas estão umas por cima das outras, por exemplo, na gaveta, nós não conseguimos ver. Além disso, a que está por baixo fica mais amarrotada porque leva com o peso das que estão em cima. Exatamente. Elas assim não ficam amarrotadas, apesar de estarem mais dobradas, não ficam amarrotadas porque não estão com o peso umas em cima das outras. E os sapatos, calçados? Pronto, eu trazia só aqui, não sei se está, para demonstrar como é que elas se dobram. Por exemplo, esta aqui, agora estamos no verão, há muita camisola de alça e normalmente dobra-se a camisola de alça rapidamente e o que é que acontece? Andamos... As alças ficam... assim. Isto resolve o assunto. Como é que nós fazemos? Colocamos as alças para dentro, temos uma base que nós chamamos a bitola, mas uma tábua de cozinha, uma revista, não é preciso ter nada próprio, específico. Portanto, simplesmente é dobrar a camisola da mesma maneira que dobramos sem isto. Uma vez, duas vezes. Não temos aqui as alças, coloca-se aqui e está pronto. Calçado. O calçado é uma boa solução? De pormos um por baixo é uma boa e solução. outro por cima? Se fosse assim. O par completo, sim. Não eu escolhi um de cada vez. Pronto, não vou escolher o mesmo. Essa é uma boa solução quando não temos a possibilidade de colocar prateleiras. Eu, como arquiteta, tento sempre alterar, dentro da possibilidade, os roupeiros, otimizar o espaço. Portanto, o que é que isso significa? Colocar mais prateleiras ou varões. Portanto, se o cliente só usa sapatos rasos, eu não preciso ter entre prateleiras 20, 30, 40 centímetros. Portanto, sempre possível, coloco uma prateleira. Não sendo possível, isso é uma boa solução para otimizar o espaço. Aqui, rapidamente, quando não temos isto, o espaço é limitado. E se pusermos o espaço assim, posso? Exatamente. Se assim. Ganha espaço. Eu posso lhe dizer que numa prateleira de 5, 6 pares, consegue pôr mais um par. Em vez de 5, consegue pôr 6. Vou chegar a casa e vai ser goleada. Fazer isto. Eu tirei do ar. Pronto, eu trouxe isso exatamente. Se nós colocarmos assim, onde temos 5 pares, conseguimos pôr 6. Nas prateleiras, quando têm profundidade e não são prateleiras deslizantes, normalmente o que é que se deve fazer? Suponhamos que eu tenho aqui a prateleira, esse aí é o fundo do armário. Se eu fizer assim, eu não consigo ver o que é que está atrás. Então, o que é que nós costumamos fazer? Ao fazer assim, é assim, não é o mais bonito, mas é o mais prático, o mais funcional, porque quando eu vejo, eu consigo ver todo o calçado que tenho. E assim, lá atrás também é usado, porque está um à frente, um atrás. Se eu, pelo contrário, fizer assim, normalmente eu só uso à frente. O que não é visto é esquecido. Portanto...
E Paula, e as camas? Estamos quase a terminar. E as camas, por exemplo? Não se pode ter nada atrás da cabeceira? Movimento? Foi uma coisa que eu li na internet. Sim. Na internet sempre lemos aquilo que existe, mas... Idealmente a cama ou o somier deve ter cabeceira. Portanto, isso Mas não deve haver movimento atrás? deve estar encostado a uma parede. O movimento que leu foi a questão das casas de banho, ou seja, não haver canalização. Que isso porquê? Porque temos sempre ali o movimento de água e isso pode perturbar o sono. Porque há pessoas que se deitam e dormem ferradas. Há outras que têm insónias, que acordam à meia-da-noite e depois vamos tentar perceber porque é que a pessoa não dorme. Então temos que ver várias coisas no quarto, nomeadamente a cama, se temos coisas debaixo da cama, onde é que está encostada a cabeceira, a própria luminosidade, uma série de coisas que temos que ter em atenção. Por exemplo, o hall de entrada. O hall de entrada. Como é que eu devo organizar o hall de entrada? Eu digo sempre a ter uma imagem inspiradora, nada de espelhos em frente da porta, que é daquelas coisas Isso é para os básicas. narcísicos. Para os narcisistas, não é? Pode pôr o espelho na parede lateral. Não devemos ter espelhos nos quartos. Nos quartos também não aconselho. Se a pessoa diz que tem muitas insónias, portanto, aquelas pessoas que têm quartos com roupeiros, com espelhos, eu aconselho ou tirar as portas e compra outras portas, ou forra com papel decorativo, que também fica muitíssimo bem. E já vi muitos casos, nomeadamente as crianças que são mais sensíveis, que de repente começam a dormir, assim, só porque colocamos um papel decorativo colado ao espelho. E se tivermos cores muito fortes em casa? Há quem pinte paredes de cores diferentes. Sim, agora já não está tanto na moda, mas já houve uma vamos altura em mais que esteve na moda, muito, era uma parede de cor berrante e depois o resto de outra cor. Agora há um pouco de tudo branco. Até brinco que é o branco dos arquitetos. E eu digo, branco do hospital. Exatamente. E eu Mas não... o branco traz muito mais claridade. Mas há brancos e brancos. E eu sou apologista dos neutros, que há várias tintas da nossa nacionais, não é? Que vendem os chamados neutros. Há o branco nuvem, há o branco canvas, portanto, são neutros que têm um pinguinho de cor. Ou vamos para os cinzas, ou vamos para o champanhe, ou vamos para o bege, e que só vemos a diferença com o teto branco, que é sempre pintado branco, e a parede. Porque quando nós entramos achamos que é branco, mas lá está, tem calor. E pintando as paredes no branco puro, as casas ficam muito frias. Se a pessoa tem muitos quadros ou muitos tapetes, portanto, pode ficar um pouco melhor. Zínia, em 30 segundos as cores mexem connosco? Muito? Sim, Especialmente se forem quentes ou frias? sim. E nós podemos escolher também consoante o nosso estado de alma e no dia seguinte chegamos assim, mas afinal eu já não gosto disto. Exatamente. Por isso é que temos que fazer a escolha quando estamos tranquilos. Ou com a ajuda de alguém que Ou com a nos ajuda possa... de alguém. Exatamente. Portanto, vocês a partir daqui vão criar uma nova sociedade, não é? Porque as três complementam-se. Zínia, Paula e Manuela, muito obrigado pela disponibilidade que tiveram, no vosso caso, de voltar à sociedade civil. O caso da Manuela foi a primeira de várias, espero eu, que volte cá também. Felicidades às três, bem-ajam. Obrigada. Demos conselhos e dicas importantes, agora basta aplicá-las nas suas compras ou mesmo na organização do seu espaço. Fique bem. Boa tarde.